Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto de Resiliência. O vídeo de hoje é sobre um tema que é fundamental para a experiência da resiliência em nossa vida, que é o tema do perdão. Como é importante e libertador perdoar a nós mesmos, perdoar os outros e perdoar também as feridas da nossa história. Quais são os momentos da nossa vida que precisam de perdão, de reconciliação? É por isso que eu desejo partilhar com você um livro edificante, transformador e que traz essa mensagem de perdão para a nossa vida. Eu costumo dizer que não existe resiliência sem a experiência da espiritualidade e sem a experiência do perdão. Com vocês, o livro do Ressentimento ao Perdão, de autoria de Francisco Ugarte. Introdução. Todos experimentamos uma inclinação natural para a felicidade. Dentre os obstáculos que dificultam a realização desse desejo, para a maioria das pessoas, o ressentimento costuma ser o principal. Mesmo quem aparentemente tem muitas condições para ser feliz, pode não sê-lo por estar cheio de ressentimento que lhe amarguram a própria vida. Infelizmente, não é difícil observar todos os dias como este sofrimento está estendido. No tom crítico das conversas, nas irritações, nas queixas e lamentações, nas justificativas, nos pensamentos negativos, nas frustrações, no distanciamento em relação a certas pessoas, nas divisões familiares, nos fracassos matrimoniais, nas ânsias de reivindicação ou de vingança, nos conflitos trabalhistas, nos problemas sociais e até nos conflitos entre as nações. Vale a pena enfrentar este problema, aprofundá-lo e tratar de descobrir as possíveis soluções. Chama a atenção que, tratando-se de algo tão espalhado e de importância tão vital, exista pouca literatura sobre o ressentimento. Também não se ouve falar do tema com profundidade, nem se oferecem, por meio da palavra, luzes que iluminem os motivos de tantos conflitos pessoais e coletivos que derivam deste mal. Talvez se deva a uma resistência inconsciente a enfrentar um problema doloroso no qual todos estamos implicados de uma ou de outra forma, e que, não tendo uma resposta à mão, preferimos silenciar. Romper semelhante resistência e lançar-se a escrever sobre o assunto representa um atrevimento. No entanto, devo ser honesto e reconhecer que intervieram nesta tarefa outras pessoas, sem as quais não teria podido levá-la a cabo. Refiro-me especialmente aos diversos grupos que participaram das aulas, conferências e seminários que dei sobre o tema e cujas intervenções foram decisivas para retificar alguns equacionamentos, enriquecer outros e acrescentar novas ideias. Estudar o ressentimento exigirá esclarecer a sua natureza, já que o primeiro passo para resolver qualquer problema consiste em compreendê-lo. Também será preciso analisar as suas manifestações e efeitos negativos. Mas, sobretudo, será necessário oferecer soluções concretas sob um ângulo eminentemente positivo que ajudem a evitar futuras mágoas e a superar as que já se sofram. Tais soluções, como se verá, são muito variadas e apoiam-se nos recursos humanos e sobrenaturais com que qualquer pessoa pode contar. A orientação da própria inteligência, a força da vontade e do caráter, o rumo adequado a dar aos sentimentos, as disposições interiores, os valores e as virtudes e, finalmente, a ajuda de Deus.
Mas é preciso destacar que o meio mais importante para resolver o problema do ressentimento é o perdão, que se reveste também de muitas complexidades. Para algumas pessoas, perdoar é sinal de fraqueza, para outras é um contrassenso, porque o consideram um atentado contra a justiça. Para outras ainda, é uma atitude que deve ser condicionada ao acerto de contas ou, no melhor dos casos, à retificação do agressor. Também é frequente que alguém assegure que perdoa quando no fundo não está disposto a esquecer, ou que lhe pareça razoável perdoar até um certo limite, porque o contrário seria intolerável, ou até que se considere incapaz de perdoar determinada ofensa, embora gostasse de fazê-lo. Nas próximas páginas, tentaremos oferecer respostas a toda esta problemática. Não se pode ocultar que o perdão é um assunto difícil de ser estudado, mas mais difícil ainda é vivê-lo na prática. Simultaneamente, deve-se reconhecer que é um dos recursos mais importantes para se alcançar a felicidade, porque pode resolver pela raiz o principal obstáculo que, como acabamos de dizer, e se verá com maior clareza nos 2 primeiros capítulos, é o ressentimento. O estudo do perdão ultrapassa, em meu entender, as possibilidades da razão humana, se se quer explicá-lo sob uma perspectiva exclusivamente antropológica. Só recorrendo ao âmbito sobrenatural, com a ajuda da teologia, é que se pode resolver certos enigmas de um tema que tem parte de mistério. Do mesmo modo, na ordem prática da vida, existem situações em que a disposição de perdoar só pode nascer com a ajuda divina, porque as forças humanas são insuficientes. A intenção dos capítulos que vamos dedicar ao perdão é oferecer argumentos que tornem mais fácil levá-lo à prática, por ajudarem a compreender os grandes benefícios que derivam desse ato e por mostrarem a perspectiva de felicidade que se abre quando se está verdadeiramente disposto a perdoar. Só gostaria de fazer uma sugestão ao leitor, para que aproveite melhor a leitura destas considerações. Que procure ser sincero consigo mesmo, especialmente nos pontos em que, de algum modo, possa ver refletida a sua situação pessoal. O veneno do ressentimento. Para Max Scheler, o ressentimento é uma autointoxicação psíquica, isto é, um envenenamento do nosso interior realizado por nós mesmos. O que fazer para evitar esse veneno ou eliminar o que já se absorveu? A primeira coisa a fazer é entender a sua natureza, o que é, de onde procede e como atua no nosso interior. O ressentimento costuma aparecer como reação a um estímulo negativo, que fere o próprio eu, que ordinariamente se apresenta sob a forma de ofensa ou agressão. Evidentemente, nem toda ofensa produz um ressentimento, mas todo ressentimento é sempre precedido de uma ofensa. Comecemos por analisar os tipos de agravos que podemos receber e as suas características. Fontes de ressentimento. A ofensa que causa ressentimentos pode apresentar-se, em primeiro lugar, como a ação de uma pessoa contra nós, quando nos agride fisicamente, nos insulta ou calunia. Em segundo lugar, sob a forma de omissão, quando não recebemos o que esperávamos, como por exemplo um convite, um agradecimento por um serviço prestado ou reconhecimento pelo esforço realizado. Em terceiro lugar, como algo que não pode ser atribuído a uma pessoa determinada, como nos casos de ação ou de omissão, mas às circunstâncias. Podemos ficar ressentidos pela nossa situação socioeconômica pessoal, por algum defeito físico ou pelas doenças que nos acometem e que não aceitamos. Em qualquer dos casos anteriores, o estímulo que provoca a reação do ressentimento pode ser real e ser julgado pela pessoa com objetividade. Pode ter fundamento real, mas foi exagerado pelo indivíduo
como no caso daquele que julgasse ter recebido uma pancada de graves consequências quando mal foi tocado, ou daquele que pensasse que nunca lhe agradecem os seus serviços porque numa ocasião concreta não o agradeceram. Finalmente, a reação pode corresponder a um estímulo imaginário, como o daquele que interpretasse uma frase desagradável como uma tentativa de difamação, ou daquele que se irritasse por não ter sido cumprimentado por alguém que talvez nem sequer o tenha visto, e que encarasse essa falta como um desprezo, ou daquele que se considerasse socialmente marginalizado por culpa dos outros. Todas estas variedades mostram, para começar, em que medida o ressentimento depende do modo como se olha uma mesma realidade, ou mais concretamente, do modo como se julgam as ofensas recebidas, com objetividade, exageradamente ou de forma imaginária, e explicam que muitos ressentimentos sejam completamente gratuitos, porque dependem de um subjetivismo que afasta da realidade, levando a exagerar ou imaginar situações ou fatos que não se produziram ou não estavam na intenção de ninguém. A resposta pessoal. O ressentimento é um efeito reativo ante a agressão que, enquanto tal, isto é, se a razão humana não intervém e dirige ou retifica a reação, tem caráter negativo. Consiste na resposta que se experimenta intimamente diante da ofensa. Por isso, o fator determinante do ressentimento não reside na ofensa em si, mas na resposta pessoal. E essa resposta depende de cada um, porque a nossa liberdade nos confere o poder de orientar de algum modo as nossas reações. Covey observa que não é o que os outros fazem, nem os nossos próprios erros que mais nos prejudica, é a nossa resposta a eles. Se perseguimos a cobra venenosa que nos mordeu, a única coisa que conseguiremos será fazer com que o veneno se estenda por todo o nosso corpo. É muito melhor tomar medidas imediatas para extrair o veneno. Essa alternativa apresenta-se diante de toda a agressão. Ou nos concentramos em quem nos ofendeu e então surgirá o veneno do ressentimento, ou eliminamos essa reação mediante uma resposta adequada, não permitindo que permaneça dentro de nós. Mas será realmente possível orientar as nossas reações diante das ofensas para que não se convertam em ressentimentos? A dificuldade em configurar a resposta conveniente reside em que o ressentimento se situa no nível emocional da personalidade, porque essencialmente é um sentimento, uma paixão, um movimento que se experimenta sensivelmente. Quem está ressentido sente-se ferido ou ofendido por alguém ou por alguma coisa que fere a sua pessoa. E é bem sabido que não é fácil lidar com os sentimentos. Algumas vezes não somos conscientes deles e, portanto, podem atuar dentro de nós sem que o percebamos. Há quem experimente uma especial dificuldade em amar os outros porque não recebeu afeto dos seus pais na infância, mas não é capaz de resolver o problema por desconhecer a causa. Outras vezes acontece que o ressentimento é reforçado por razões que o justificam, quando a pessoa não só se sente ferida, mas se considera ofendida. Esse processo intelectual agrava o ressentimento, mas nem por isso deixa de ser um movimento emocional, uma vivência sensível. Se um homem é insultado pela esposa, sente o agravo e nasce nele o ressentimento. Mas se, além de senti-lo, pensa que ela o odeia, esta consideração reforçará o sentimento que experimenta. O auxílio da inteligência. No entanto, nenhuma dessas dificuldades é insuperável quando a pessoa procura fazer bom uso da sua capacidade de pensar. O conhecimento próprio, mediante a reflexão periódica sobre nós mesmos, por exemplo, permite-nos ir ligando as manifestações dos nossos ressentimentos
as causas que lhes deram origem e, nesta medida, põe-nos em condições de entender o que se passa conosco, e isto favorecerá uma solução posterior. Se ao analisarmos os agravos recebidos, fazemos um esforço por compreender a forma de agir do ofensor e por descobrir as atenuantes do seu modo de proceder, a nossa reação negativa não só não será reforçada por essa reflexão, como desaparecerá, em muitos casos, por enfraquecimento do estímulo. Quando um filho é repreendido pelo seu pai por ter agido mal, se for capaz de entender que o pai só fez isso com a intenção de ajudá-lo, poderá facilmente ficar agradecido. Isto reflete em que medida a nossa inteligência, descobrindo os motivos da atitude que nos desagradou ou proporcionando-nos as razões, pode influir para evitar ou eliminar os ressentimentos. Trata-se de uma influência indireta. Aristóteles falava de um domínio político e não despótico, do racional sobre o sensível, que modifica as disposições afetivas e favorece a desaparição do veneno. É o que se percebe sobretudo nos casos em que a presumível ofensa foi interpretada inicialmente de maneira exagerada ou imaginária. A intervenção da vontade. Outro recurso com que contamos para expulsar do nosso interior um agravo, sem retê-lo mesmo que se trate de uma ofensa real, é a nossa vontade, pela sua capacidade de autodeterminar-se, já que a causa eficiente, efetiva, física, psíquica, real da vontade é a própria vontade. Com efeito, quando recebemos uma ofensa que nos dói, podemos decidir não retê-la para que não se converta em ressentimento. Eleanor Roosevelt costumava dizer: "Ninguém pode ferir-te sem o teu consentimento." O que significa depende de nós que a ofensa produza ou não a ferida. Gandhi afirmava diante das agressões e dos maus tratos dos inimigos que eles não podem tirar-nos o nosso autorrespeito se nós não lhes damos essa capacidade. Não é coisa fácil, sem dúvida, uma vez que orientar as reações interiores nessa direção dependerá da fortaleza de caráter de cada pessoa. Maranhon sublinhava que o homem forte reage com uma energia direta à agressão e expulsa automaticamente da sua consciência, como um corpo estranho, o agravo que recebeu. Esta elasticidade salvadora não existe no ressentido. É interessante observar que, neste terreno, a vontade forte, o caráter, se distingue por ser elástica, mais do que dura ou incomovível, na medida em que a sua função consiste em expulsar o agravo que realmente se sofreu, em não permitir que se converta numa ferida que contamine todo o organismo interior. Na pessoa que, por falta de caráter, por não ter sabido fortalecer a vontade, não possui essa capacidade de direcionar a sua resposta à ofensa, além de provocar uma emoção negativa, ela é retida e o ressentimento permanece, fazendo com que essa pessoa volte a experimentá-lo uma e outra vez, apesar do transcurso do tempo. É nisto precisamente que consiste o ressentimento. É um voltar a viver a própria emoção, um voltar a sentir, um ressentir. Coisa muito diferente da lembrança ou da consideração intelectual da ofensa ou das causas que a produziram. Mais ainda, uma ofensa pode ser recordada à margem do ressentimento pela simples razão de que não se traduziu numa reação sentimental negativa e, em consequência, não foi retida emocionalmente. Já o ressentimento é um ressentir, um voltar a sentir a ferida que permanece no íntimo, como um veneno que alerta a saúde interior. A agressão fica presa no fundo da consciência, talvez despercebida. Ali dentro incuba e fermenta a sua acritude.
infiltra-se em todo o nosso ser e acaba por ser a reitora da nossa conduta e das nossas menores reações. Este sentimento, que não se eliminou, mas se reteve e se incorporou à alma, é o ressentimento. É significativo que algumas pessoas ressentidas se refiram às ofensas de que foram vítimas com tal quantidade de pormenores que qualquer um pensaria que acabam de acontecer. Quando se lhes pergunta quando é que esses terríveis incidentes ocorreram, a sua resposta pode remontar a dezenas de anos. A razão pela qual são capazes de descrever o que aconteceu com tal riqueza de pormenores é que passaram a vida concentradas em tais agravos, dando-lhes voltas e mais voltas, fazendo com que a ferida permanecesse aberta. Portanto, podemos concluir que ressentimento igual a sentir-se ofendido e não esquecer. A vontade fraca é também origem de ressentimentos por outra razão mais sutil, mas nem por isso menos real. Como não alcança o que desejaria ou não consegue o que se propõe, a vontade influi sobre o entendimento para que este deforme a realidade e tire valor àquilo que não pôde conseguir. Em outras palavras, o ressentimento consiste numa falsa atitude a respeito dos valores. É uma falta de objetividade de juízo e de apreciação, que tem a sua raiz na fraqueza da vontade. Com efeito, para alcançarmos ou realizarmos um valor mais alto, temos de empenhar mais a vontade. Ora, para nos libertarmos subjetivamente desse esforço, o que fazemos é convencer-nos de que tal valor não existe, e para isso diminuímos a sua importância, negamos-lhe o respeito a que a virtude tem direito, chegamos a ver nela um mal, apesar de a objetividade nos obrigar a ver nela um bem. Parece, pois, que o ressentimento possui os mesmos traços característicos do pecado capital da preguiça. Segundo São Tomás, a preguiça, a assídia, é essa tristeza que procede da dificuldade do bem. Sentir-se, lamentar-se ou ressentir-se. A forma de reagir perante os estímulos costuma estar muito relacionada com os traços temperamentais. Por exemplo, o emotivo sente mais uma agressão que o não emotivo. O secundário costuma reter mais a reação ante o estímulo ofensivo que o primário. E quem é ativo conta com mais recursos para dar saída ao impacto recebido pela ofensa do que o não ativo. Também a cultura e a educação, junto com o fator genético, influem na maneira de reagir e, portanto, no modo como o ressentimento se origina e se manifesta. Existe um modo de reagir perante as ofensas que se caracteriza sobretudo pela sua passividade. Consiste simplesmente em retrair-se ou distanciar-se de quem cometeu a agressão, por vezes até deixando de falar-lhe. Os mexicanos costumam qualificá-lo com o verbo sentir-se, com o significado de melindrar-se, ficar sentido. Outras vezes a reação manifesta-se por meio de simples lamentações e protestos verbais, que são como que um desafogo de quem está sentido, sem que se traduzam em ações ulteriores. É o caso, por exemplo, do irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que Noem glosa da seguinte maneira: não é de estranhar que na sua ira o filho mais velho se queixe ao pai. Nunca me deste nem um cabrito para celebrar uma festa com os meus amigos, mas chega esse teu filho que gastou o teu patrimônio com prostitutas e lhe matas o terneiro cevado. Estas palavras demonstram até que ponto esse homem está magoado. A sua autoestima sente-se ferida pela alegria do pai, e a sua própria ira o impede de reconhecer esse sem vergonha como seu irmão. Com as palavras, esse teu filho distancia-se do seu irmão e também do seu pai.
Olha-os como estranhos que perderam todo o sentido da realidade e, considerando a vida levada pelo pródigo, embarcaram numa relação inapropriada. O filho mais velho já não tem mais um irmão, também já não tem um pai. Converteram-se os dois em estranhos para ele. Olha para o irmão, um pecador, com desdém, e para o pai, dono de um escravo, com medo. Quando o sentimento de ter sido ofendido inclui o propósito de vingança, de desforra, então trata-se propriamente de um ressentimento, no sentido clássico do termo. O ressentido não só sente a ofensa que lhe infligiram, como a conserva unida a um sentimento de rancor, de hostilidade para com as pessoas que causaram o dano e que o impele à revanche. Nesses casos, associar-se-á pouco a pouco a sentimentos de vingança, de um ajuste de contas, de não deixar as coisas no pé em que ficaram. O raciocínio formula-se assim: você fez-me muito mal com a sua maneira de agir e há de pagar-me mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. Na vingança existe sempre um ajuste de contas. A sua motivação diz assim: você causou-me este mal e deve pagar por ele. A consciência do mal sofrido só se alivia sabendo que o outro sofre igual desgraça. Nestes casos, portanto, a reação inclui a intenção de realizar uma ação semelhante à recebida. Por vezes acontece que o ressentido não pode agir contra aquele que considera que o prejudicou, e então a sua ação recai sobre pessoas que nada têm a ver com o assunto. O pai de família que é agressivo em casa frequentemente está dando vazão aos ressentimentos acumulados na vida profissional, convertendo a mulher e os filhos em vítimas das suas frustrações. Paralelamente, a mulher anteriormente ferida pode extravasar o seu estado de ânimo, talvez não por meio de atitudes agressivas, mas pela irritação, mau humor e indiretas que expressam mágoa, o que repercute profundamente no ambiente familiar, onde o marido e os filhos esperam dela uma conduta conciliadora, serena e alegre. O ressentido retém interiormente a ofensa porque não quer esquecer. Sente-se ferido ou magoado pelo trato recebido em determinado momento e perante umas circunstâncias concretas que, como dizíamos, pode recordar e descrever com todo detalhe porque viveu concentrado no episódio. Também costuma acontecer que reviva o incidente uma e outra vez diante de certos estímulos da memória. Esse detonar do ressentimento pode sobrevir anos depois dos episódios que o fizeram germinar. No momento determinado, renascem os sentimentos de vingança que se guardaram. Os anos de espera e a minuciosa análise da humilhação sofrida foram aumentando a paixão que pode levar a ações inimagináveis. Um veneno a evitar. No entanto, quem padece o verdadeiro mal é o ressentido, embora os seus pensamentos se dirijam contra um terceiro. Alguém dizia, com acerto, que o ressentimento é um veneno que o toma esperando que faça mal ao outro. Com efeito, pode acontecer que a pessoa contra quem se dirige o rancor nem sequer o perceba, ao passo que a pessoa que o vivencia se vai carcomendo por dentro. Assim como o veneno tem efeitos destrutivos para o organismo, assim o ressentimento produz frustração, tristeza e amargura na alma. Como dizíamos no princípio, trata-se provavelmente do pior inimigo da felicidade, porque impede que se encare a vida positivamente e afasta a pessoa do bem que lhe cabe como ser humano. O combate contra o ressentimento. Estar ou ser ressentido. Costumamos dizer que uma pessoa está sentida ou ressentida
quando por algum episódio concreto se sente interiormente magoada e retém o agravo. Contudo, se o ressentimento se converte no estado permanente da pessoa, será preciso utilizar não propriamente a expressão estar ressentido, mas ser ressentido. Quando alguém já não só está, mas é ressentido, as suas reações costumam aflorar continuamente e às vezes de forma agressiva, mesmo perante estímulos que não têm conteúdo ofensivo. Isto costuma derivar de alguma situação pessoal de carência que não se soube aceitar e que pesa de forma habitual, consciente ou inconscientemente. Pode tratar-se de fracassos pessoais ou de algum defeito físico notório. Max Scheler dizia: os anões e os corcundas, por exemplo, que se sentem humilhados pela mera presença dos outros homens, revelam facilmente um ódio peculiar, uma ferocidade de hiena pronta para o assalto. O ódio e a inimizade desta espécie, precisamente por carecerem de fundamento na obra ou na conduta do inimigo, são o que há de mais profundo e irreconciliável. Dirigem-se contra a existência e o próprio ser do próximo, não contra qualidades ou ações transitórias. Goethe tem presente esta espécie de inimigos quando diz: queixas-te dos inimigos? Como poderiam ser amigos aqueles para quem o ser que és constitui secretamente uma eterna censura? Entre estar e ser ressentido pode haver diversos graus, mas em todos eles existem fatores comuns que favorecem a inclinação para a susceptibilidade e o ressentimento. A que se deve esta inclinação? Quais são as disposições interiores que potencializam esta tendência? É possível combatê-la e com que meios? Vale a pena enfrentar estas questões que, bem resolvidas, podem poupar-nos muitos problemas subjetivos e, consequentemente, indicar-nos um caminho que, em última instância, aponta para a verdadeira felicidade. O egocentrismo e o esquecimento próprio. A tendência a girar em torno do próprio eu e a convertê-lo no centro dos pensamentos e no ponto de referência de todas as ações chama-se egocentrismo e é o principal aliado do ressentimento. A pessoa egocêntrica torna-se muito vulnerável porque dá excessiva importância a tudo que se refere a ela, especialmente quando se trata de coisas negativas da parte dos outros. Costuma reagir de maneira desproporcionada porque a sua subjetividade dobrada sobre si mesma é como uma caixa de ressonância que multiplica notavelmente o efeito auditivo. Trata-se de uma reação emocional que, pela concentração da pessoa no seu próprio eu, é retida por ela e se converte em ressentimento e, consequentemente, em infelicidade. O psiquiatra Rojas adverte que uma das coisas que mais entristecem o homem é a egolatria, origem muitas vezes de sofrimentos inúteis, produzidos por uma excessiva preocupação pelas coisas pessoais e que leva a exagerar em demasia a sua importância. Monsenhor José Maria Escrivá afirmava que as pessoas em cuidados consigo mesmas, que agem buscando, acima de tudo, a sua própria satisfação, são inevitavelmente infelizes e desgraçadas. Só quem se esquece de si e se entrega a Deus e aos outros pode ser feliz na terra, com uma felicidade que é preparação e antecipação do céu. Se o esquecimento próprio é o caminho que conduz à felicidade, podemos afirmar que é também o melhor antídoto contra o ressentimento, porque reduz consideravelmente a ressonância subjetiva dos agravos e evita retê-los. Como esquecer-nos de nós mesmos? Acabamos de ler a resposta, mediante a entrega a Deus e aos outros, isto é, vivendo voltados de forma positiva para fora de nós mesmos, com metas que representem um serviço aos outros e a Deus. Aos outros para que os nossos atos os melhorem e os ajudem a progredir em todos os sentidos. A Deus para que nos proponhamos cumprir a sua vontade. O sentimentalismo.
Os sentimentos desempenham um papel muito importante na conduta, entre outras coisas porque são uma fonte de energia que intensifica a ação humana e confere força às decisões da pessoa para que alcance o seu fim. Mais ainda, o Catecismo da Igreja Católica chama a atenção para a insuficiência da vontade quando não é secundada pelos sentimentos, cuja fonte reside no coração, metaforicamente falando. A perfeição moral consiste em que o homem não seja movido a praticar o bem só pela sua vontade, mas também pelo seu apetite sensível, pelo seu coração. Isto quer dizer que o sentimento constitui uma força que pode levar à prática do bem, quando somada à força da vontade. Além disso, quando, como se costuma dizer, pomos o coração nas coisas que devemos fazer, especialmente se relacionam com pessoas, a qualidade das nossas ações aumenta consideravelmente porque se humanizam. O contrário, a ausência de sentimentos produz frieza ou indiferença, e isso não é agradável a Deus, a julgar pela reprovação que dirige aos insensíveis. Eu vos darei um coração novo e vos revestirei de um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. No entanto, para que os sentimentos desempenhem um papel positivo na conduta, têm de ser governados pela inteligência e pela vontade. Quando não é isso que acontece, porque a pessoa não controla as suas emoções, mas é dominada por elas, incorre-se no sentimentalismo. Neste caso, a vulnerabilidade aumenta, porque os estímulos sensíveis encontram um eco exagerado pela ausência de controle racional sobre as reações emocionais. Qualquer ofensa ou agressão gera uma reação desproporcionada que facilmente se converte em ressentimento, já que a intensidade da emoção, sobretudo se não se exterioriza essa emotividade lesada, costuma estreitar o campo da consciência e diminuir a capacidade de modificar voluntariamente a reação. É preciso ter em conta, além disso, que, se não estão submetidos às potências superiores, os sentimentos costumam ser egocêntricos. Terminam na própria pessoa de que procedem, com um equacionamento interessado e egoísta. Por exemplo, o afeto converte-se numa busca de si mesmo. Ama-se alguém para receber afeto, compaixão ou qualquer outro tipo de complacência. E já vimos que o egocentrismo favorece notavelmente o ressentimento. A solução consistirá então em fortalecer a vontade para que tenha a capacidade de não se deixar dominar pelas paixões e sentimentos e possa orientá-los adequadamente na direção apontada pela reta razão. Ora, a vontade só se fortalece mediante o seu exercício, como sucede com os músculos do organismo, que requerem um treinamento contínuo para adquirirem e manterem uma força que não tinham originalmente. A vontade torna-se forte, por exemplo, mediante o esforço diário por viver a ordem no trabalho, começando e terminando a tempo, concluindo os assuntos que se empreenderam, etc. A imaginação. A imaginação costuma influir também de maneira determinante no ressentimento. Apesar de ser uma faculdade que pode enriquecer as nossas percepções, favorecer a nossa criatividade ou ajudar-nos a descobrir soluções para os problemas, quando escapa ao nosso controle e trabalha indiscriminadamente por conta própria, afasta-nos da realidade, deforma o conhecimento e pode ser uma fonte de complicações interiores. Ordinariamente, a imaginação descontrolada acaba por exagerar as coisas, de maneira que, por exemplo, uma pequena ofensa é interpretada como uma grande agressão, ou uma aparente omissão como ocasionada com a intenção de desprezar, humilhar ou mostrar desafeto. Por isso, a imaginação não controlada costuma originar ressentimentos muitas vezes gratuitos, porque não procedem de ofensas reais, mas imaginárias. Escreve Monsenhor Escrivá. A maioria dos conflitos em que se debate a vida interior de muita gente é fabricada pela imaginação. É que disseram,
é que podem pensar, é que não se consideram, e essa pobre alma sofre pela sua triste fatuidade com suspeitas que não são reais. Nestes casos, é preciso ter a autocrítica necessária para cortar com determinação esses processos imaginativos antes que ganhem o corpo, e isso exige também luta pessoal, um esforço que, com a ajuda de Deus, nos vai tornando capazes de encaminhar a nossa imaginação na direção conveniente, de maneira a não se converter no inimigo íntimo, que seja fonte de susceptibilidade e ressentimentos. O esforço perseverante em não permitir que a nossa imaginação atue por conta própria acaba por conferir-nos a capacidade de controlá-la. Um círculo vicioso. Quando a falta de domínio sobre a imaginação se soma à ausência de controle dos sentimentos, produz-se um círculo vicioso muito complexo. O sentimento ou paixão age sobre a imaginação, excitando-a e levando-a a deformar a realidade, como alguém que briga com outro e imagina que o adversário pretende acabar com ele quando não tem essa intenção. Por sua vez, a imaginação influi sobre o sentimento, provocando uma reação emocional mais intensa. A pessoa imagina malícia ou desafeto no presumível agressor, e a sua ira aumenta nessa mesma proporção. O processo pode continuar sucessivamente pelo estímulo da emoção sobre a imaginação e, alternadamente, desta sobre o sentimento, de modo a estabelecer-se um círculo vicioso. Em poucas palavras, a imaginação, exaltada pela paixão, aumenta as coisas. Por pequenas que sejam, é como ver através de uma lupa poderosa, onde tudo aparece desmedidamente grande, e por sua vez, o sentimento transborda, motivado por uma imaginação deformada. Se este círculo se produz na pessoa egocêntrica, que vive centrada em si mesma e costuma reter os agravos, o resultado inevitável será uma enorme facilidade para sentir-se ofendida ou magoada por ações ou omissões dos outros, como poderiam ser uma repreensão, um esquecimento, uma palavra ou até um olhar. É significativo que isto seja especialmente frequente na adolescência, devido à imaturidade própria dessa idade, tendência a centrar-se em si mesmo e por não ter ainda o caráter formado. A insegurança. O ressentimento é uma reação que permanece dentro da pessoa. Essa permanência tem a ver com algum tipo de fraqueza. Concretamente, a incapacidade de dar saída à reação provocada pela agressão. Ora, essa incapacidade procede muitas vezes da insegurança pessoal. Uma pessoa insegura, com uma baixa autoestima, não tem confiança em si mesma e vive com o temor constante de ser agredida, ignorada ou rejeitada pelos outros. A insegurança tem diversas manifestações que originam ressentimentos e que ordinariamente estão também ligadas ao egocentrismo. Há quem experimente uma necessidade desproporcionada de afeto e conceba o amor como uma mera receptividade. A pessoa que só deseja ser estimada, mas que não se atreve a estimar ninguém, costuma ser muito imatura. Quando alguém faz da necessidade de ser estimado uma chave para a sua vida, às vezes a única, torna-se muito mais dependente do afeto que recebe. Essa pessoa está tão subordinada aos que lhe dão o afeto de que precisa, que acaba por esvaziar e até perder o sentido da sua liberdade. A consequência é a susceptibilidade derivada do egocentrismo, que julga como omissões imperdoáveis a inumeráveis expectativas que considera insatisfeitas por parte dos outros. A insegurança inclina frequentemente a chamar a atenção por caminhos variadíssimos. Por exemplo, quando ainda crianças, aprendemos que ficar doente é uma das maneiras mais eficazes de chamar a atenção. Para alguns, é a única. Quando adoecemos, os nossos amigos e parentes apressam-se em juntar-se à nossa volta e imediatamente nos sentimos mais amados e seguros. Há quem vá mais longe e arranje maneira de passar toda a vida doente ou caia das escadas
e quebre as pernas cada vez que se sente ignorado ou rejeitado. Evidentemente, esta conduta é mais subconsciente do que consciente. No entanto, o certo é que os que sentem amor e segurança sofrem muito menos doenças do que aqueles que não se sentem realizados e têm uma grande dose de insegurança. Quando estes últimos não conseguem ser o centro das atenções, sentem-se mal e facilmente ficam ressentidos. Se a insegurança se associa a uma certa dose de pessimismo, a pessoa pode considerar-se vítima e fomentar a autocompaixão. Não me estimam, não me valorizam, não me fazem caso, etc. Este vitimismo traduz-se ordinariamente em queixas que poucas vezes alcançam o que pretendem. De uma coisa estou certo: queixar-se é contraproducente. Sempre que me queixo de alguma coisa com a esperança de inspirar pena e receber assim a satisfação que tanto desejo, o resultado é o contrário do que tento conseguir. É muito duro viver com uma pessoa que sempre está se queixando, e muito pouca gente sabe como dar a resposta às queixas de uma pessoa que se rejeita a si mesma. O pior de tudo é que geralmente a queixa, uma vez expressada, conduz ao que se quer evitar, mais rejeição. Em casos extremos, patológicos, a insegurança pode converter-se em temor obsessivo de ser agredido, o que conduzirá a um cúmulo de ressentimentos dificilmente controláveis. Nas personalidades paranoicas, por exemplo, é possível que os atos dos outros sejam considerados pelo indivíduo doente como uma ameaça ao seu próprio eu ou como uma agressão. Estas interpretações errôneas podem converter-se em verdadeiras ideias delirantes de perseguição ou de vontade de causar um mal e dar como resultado uma resposta agressiva e violenta, com desejos de vingança por um mal sofrido, mas interpretado erroneamente como tal, ou de fugir e isolar-se para evitar esses constantes ataques. Sem chegar a tais extremos, também é verdade que o cansaço e a doença em geral, que debilitam física ou psiquicamente a pessoa, favorecem o ressentimento porque diminuem as defesas para enfrentar adequadamente as reações às ofensas recebidas. Superação da insegurança. Como combater a insegurança e as suas diversas manifestações para reduzir a inclinação ao ressentimento? Sugerimos aqui alguns meios. Ter clara a missão que nos cabe na vida e absorver-nos nela, de maneira que o sentido da existência proceda do projeto e dos objetivos que nos tenhamos proposto, os quais, por sua vez, têm de coincidir com o plano que Deus tem para nós. Crescer continuamente como pessoas humanas, mediante a aquisição de valores e o aperfeiçoamento dos que já se têm. Isso fará com que aumente a autoestima, sem contradizer a autêntica humildade que consiste na verdade sobre nós mesmos. Fortalecer o caráter, acometendo desafios que exijam vencimento pessoal. Viver para os outros, com objetivos claros de serviço e, deste modo, conseguir o esquecimento próprio. Valorizar as capacidades e qualidades pessoais, sem deixar de ver os defeitos, para nos apoiarmos nelas. Valorizar também os bons resultados que consigamos em nossa vida, em qualquer terreno. Em ambos os casos, atribuindo a Deus a origem dessas capacidades e resultados. Fomentar a confiança nos outros, para saber contar com eles e sentir-nos apoiados. Ser conscientes de que somos filhos de Deus e que Deus é infinitamente bom e poderoso. A gratidão. Um meio especialmente eficaz para evitar o ressentimento, porque se opõe frontalmente ao egocentrismo e às outras disposições interiores negativas que analisamos, consiste na gratidão, entendida como capacidade de reconhecer os dons e benefícios recebidos. Esta virtude implica a aptidão para descobrir tudo o que há de positivo na nossa vida e percebê-lo como um presente que nos leva a agradecer. É precisamente o que há de mais oposto ao ressentimento. O ressentimento não pode coexistir com a gratidão,
porque o ressentimento bloqueia a percepção e a experiência da vida como um dom. O meu ressentimento diz-me que não me dão o que eu mereço. Em sentido contrário, quem não espera nada, quem não exige nada para si, alegra-se pelo que recebe e ordinariamente parece-lhe que é mais do que merece. Além disso, costuma experimentar o desejo de corresponder, ainda que tantas vezes se considere incapaz de fazê-lo na mesma proporção do que recebeu. Com palavras de Polaino Lorente, quando uma pessoa que se sente querida por muitas outras sem o merecer, é lógico que entenda essa afeição e a sua própria vida como um presente. Surge então de forma inevitável o agradecimento. Se não dispomos de nenhuma coisa adequada para agradecer um presente dessa natureza, só existe uma opção possível: pagar com a mesma moeda, agradecer o presente, a estima, oferecendo algo da mesma natureza, isto é, estimando. Quem age e reage desta maneira é incapaz de ressentir-se. A gratidão, como qualquer outro hábito, pode ser adquirida e desenvolvida mediante a sucessiva repetição de atos, reconhecendo interiormente os dons recebidos, expressando exteriormente o agradecimento e procurando corresponder com boas obras.